Luciano Camargo, bem-vindo, meu irmão. Muito bom te receber aqui. Prazer enorme, privilégio enorme estar aqui com você. Você sabe que eu te acompanho há muito tempo. Suas palavras, seus debates, suas pregações, suas pontuações no dia a dia vêm me edificando e me ajudando nesse caminho, como você disse, no caminho da fé. E eu sempre falo isso. É bom que nós, ovelhas, né? Mais uma ovelha como eu, que se me colocar no aprisco, eu não abro a boca nem para berrar. Nem para berrar. Precisamos de grandes pastores, pessoas realmente que levam a palavra e que mostram a palavra como ela é. E para mim é um privilégio estar aqui com você, olhando nos teus olhos aqui. E quando você me convidou, pode ter certeza que eu já tinha essa vontade no meu coração de estar aqui junto com você, falando dessa minha caminhada. Então, antes de tudo, muito obrigado. Glória a Deus. Muito obrigado mesmo por esse espaço aqui, estar com você hoje aqui. Beleza, vamos falar da sua história com Cristo, cara. Amém. Quando é que começa, Luciano? Quando é que começa que o Luciano agora é nosso irmão em Cristo? Mas quando é que, hoje, batizado, servindo a Jesus, congregando, assim, de verdade e tal, quando é que começa esse processo de conversão na tua vida, cara? Com toda essa vida de sucesso e tal. Engraçado, assim, que eu achava, né, quando eu lancei o meu álbum A Te Entrega em 2020, perguntavam pra mim assim, desde quando que você é crente? Eu desde sempre. Mas não, a minha conversão de fato foi no dia 11 de junho de 2020. Mas a minha caminhada com Cristo, mesmo eu não enxergando como Salvador, não enxergando como meu Pai, né, não enxergando como provedor de tudo em minha vida, já vem antes. Embora eu não desse o valor que... Então você tem uma proximidade e tal, uma caminhada já antes, mas em 2020 pra cá que você fala assim, aqui eu me converti de verdade. O que mudou? O que virou essa chave? Tudo. Mudou tudo em minha vida, tudo. Não existe nada em minha vida de antes que seja como agora. A minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de tratar as coisas, não que eu fosse mau caráter, eu sempre falo isso, Jesus moldou o meu caráter como homem, como marido, como pai, como amigo, né? Como um trabalhador. E hoje ele está moldando a minha vida como cristão. Não existe um segundo em minha vida que eu fale, não estou pensando em Jesus. Eu estou pensando em Jesus o tempo todo. Eu acordo durante a noite pensando em Jesus. Mas ele me moldou antes como homem. Para que eu respeitasse as pessoas, para que eu amasse a minha mulher, a minha família. E quando veio a conversão, em 2020, que eu achava, né? Porque eu já frequentava a igreja. E a primeira vez que eu senti vontade de ser batizado foi uns 3 anos antes da minha conversão. Lá na IP Alpha. Estava num culto e a palavra... A noite era noite de batismo. A palavra eu não lembro. Eu lembro do que aconteceu comigo, né? Eu estava vendo o batismo e comecei a chorar e falava pra minha mulher, falava, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu só queria estar ali em cima, junto com as pessoas que estavam sendo batizadas. Eu só me via, eu via ali naquele momento. E foi quando eu saí, falei pro nosso pastor, que eu tinha... Falei, olha só, o que eu falei? Virei pra ele e falei, um dia eu vou estar lá em cima também. Um dia eu vou estar lá em cima. Não, gente, um dia eu quero ser batizado, um dia eu quero estar junto com Jesus. E aí fomos pra casa, eu lembro que ele me abraçou, né? E falou assim, até esses dias eu falei que essa frase tinha sido da minha mulher, mas foi do meu pastor. Ele falou assim, vamos orar para que esse dia chegue logo. E aí, entrei no carro, falei pra minha mulher, e ela falou, pô, que bom, lindo, tomara que aconteça. E fomos embora para casa. Mas passaram-se 3 anos ainda para que viesse a conversão de fato. A conversão veio no dia 20 de junho, no dia 11 de junho de 2020, entre as 16 e as 17 horas. Caramba, então foi marcante para você. Muito, muito, porque... assim que eu tinha voltado da Itália, estava em viagem, e pastor, eu tenho que dar esse testemunho aqui. Estar na igreja, dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja, eu por experiência própria, você pode estar lá dentro e de repente tropeçar e querer sair da igreja. Eu estava na igreja num domingo, no mês de fevereiro, e a palavra foi em cima de Filemão, sobre o perdão. E eu sempre tive uma questão sobre o perdão, eu não sabia perdoar. O perdão em minha vida foi um verdadeiro milagre. Aquele milagre assim, que quando eu senti o perdão liberado em mim, eu mandei uma carta pedindo perdão para as pessoas que eu tinha ofendido. E uma delas eu mandei a carta, mandei a mensagem, mas sabendo que o perdão foi liberado em mim, mas a convivência
eu entendo não depende, que né? não depende de mim. E também, eu nem sei se é para acontecer de novo, né? Mas isso aconteceu em mim. E naquela noite, quando estava falando sobre Filemon, eu senti vontade de ir embora da igreja. Se eu tivesse sozinho, eu teria ido embora. Logo depois do culto, 2 dias depois eu fui para a Itália. Quando eu estava no embarque, eu encontrei o nosso pastor Hilder. E eu não tinha amizade com ele suficiente para questionar nada. E eu cheguei nele, eu tive coragem, perguntei sobre cartas a Filemon, sobre a pregação que estava queimando no coração. Queimando meu coração, porque aí começou a vir um monte de coisa. Eu falei, como assim? Então quer dizer que eu não posso adorar a Deus? Se tem alguma coisa para trás. Para trás, né? Eu não posso ofertar? Como isso? Aí eu chamei ele falou, realmente é assim. Eu fui para Itália, passei mais de 15 dias na Itália. Quando eu voltei, a pandemia pegou. Foi quando começou a pandemia. Foi a pandemia. Aquele cara que um domingo antes de viajar quase saiu da igreja, a pandemia começou a fazer o quê? A proibir, a fechar portas. E eu comecei a sentir saudade da igreja. Não podia mais ir pra igreja. Não podia ir pra igreja, só chorava. E aí, logo em seguida, começaram os cultos online. E no seu caso, não tinha igreja, não tinha show, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Ensaio não podia fazer. Nada. Mas muito feliz. Muito feliz, como que eu digo assim, como homem. Por quê? Foi num momento onde o mundo tava um caos, mas eu estava podendo ficar em casa, com a minha família, coisa que eu nunca tinha tido na vida. Passar 4 meses, já estava 4 meses, foi janeiro, fevereiro. Nunca tinha acontecido. Não tinha acontecido, porque janeiro eu tiro férias. Fevereiro não tem show, é uma férias forçada. Março começou a pandemia, então já estava 3 meses. Que é hora de voltar pra estrada, teve que ficar em casa. Sim, mas aquilo pra mim estava normal. Embora o mundo um caos, muita tristeza com o mundo. O que tá acontecendo? Porém, dentro da minha casa estava tudo bem. E quando foi no mês de junho, eu chamei o pastor, mandei uma mensagem para ele. Falei, pastor, aqui é o esposo da Flávia, eu gostaria de conversar com o senhor sobre batismo. Para me explicar o que era batismo. Aí, ele falou, então eu vou te chamar. Naquele dia, 11 de junho, a minha mulher teve que sair, não sei porquê até hoje. Era uma tarde, assim, onde pandemia e ninguém tava saindo. Eu não sei se ela foi na casa da minha sogra. Eu sei que o pastor me ligou, FaceTime, às 16 horas, por quê? Porque eu sei que foi às 16 horas, porque foi o horário que a gente passamos a estudar de lá pra cá. Aí, não sei o que aconteceu, ele não me perguntou nada. Quando ele tava falando, contando um pouco o que era batismo, eu lembro que eu falei, pastor, eu preciso viver esse amor. Aí tudo aconteceu na minha vida. E qual foi a importância, vou fazer pergunta que eu já sei, né? Mas aqui, para o pessoal entender, qual foi a importância da Flávia nesse projeto, cara, nesse processo, Luciano? Olha, hoje eu posso dizer que foi a parte mais importante como pessoa. Porque ela sim, foi guerreira, né? Guerreira, muito guerreira. São quantos anos de casamento? São 20, vamos para 22 anos de casados. Tá, e ela sempre servindo a Cristo? Sempre servindo a Cristo. E você? Não. E houve um momento da nossa vida em que eu afastei a minha mulher da igreja. E achando que para ajudá-la, porque ela viajava muito comigo, nós montamos uma célula em casa. E nem mesmo essa célula lá em casa fez com que eu me voltasse à igreja, me voltasse para Cristo. Nós apresentamos nossas filhas quando nasceram e também isso não me fez voltar para Cristo. E ela sempre orando. Por mais que ela estivesse afastada, mas ela estava sempre lendo a Bíblia, temerosa. Querendo congregar, sim. Congregando. E eu, quando tinha uma folga que pudesse, ela ia para a igreja. Quando nossas filhas nasceram, ela voltou de fato para a igreja. E foi quando eu sempre achava uma desculpa para não ir. A desculpa era... Cansado. Porque como ela congregava de manhã, a minha desculpa era, tô cansado, cheguei do show. De madrugada no show, tá. E as meninas eram pequenininhas demais, não dava para ir à noite na igreja. Mas quando as minhas filhas completaram 4 aninhos, ela começou a ir para a igreja no horário da noite. Aí eu já não tinha mais desculpa, eu tava descansado. Foi quando eu comecei a ir aos poucos para a igreja, mas mesmo assim, relutante, ela orando. Ela orando e ela falava, lindo, a salvação é individual. Não adianta, eu vou pro céu, não adianta pegar no meu pé. Mas eu não tive só a minha mulher orando por mim. A minha mãe, que se converteu em 92, também orava e falava, filho, um dia minha família toda vai servir ao Senhor. E eu tenho certeza que você vai servir ao Senhor. E eu brincava com ela, falava, mãe, eu sou o mais improvável da família de acontecer isso. E ela estava certa. Você tinha irmãs servindo a Deus, aí sua mãe, sua esposa, seu irmão. Meu irmão, meu irmão Wellington servindo a Deus e eu não. E aí, em 2018, eu já estava, assim, frequentando bastante a igreja.
2019, eu já estava estudando da minha maneira a Bíblia. Já tinha, eu lia, falava, eu li a Bíblia, eu li, mas hoje a gente sabe que... Hoje qual é a sua rotina, cara? Acordo 6 horas da manhã, faço o café das minhas filhas, e eu e minha mulher. Aí a gente senta um do lado do outro. Eu vou estudar a palavra, né, por volta de 7 horas, porque 6:30 é quando as minhas filhas estão saindo para a escola. Aí a gente senta, vai estudar a palavra. Aí depois que eu estudo a palavra, eu sozinho, aí eu busco sempre uma pregação, né, em cima também de algum estudo. Eu estudei 1 Coríntios, primeiro com Nicodemos, e hoje estou estudando junto com a igreja, junto com o meu pastor Hilder, né. Então eu sempre busco, assim, um estudo logo pela manhã. E aí a gente tem os nossos horários de ver pregações aleatórias, né? Que a gente busca um assunto específico pra ver. A gente hoje, graças a Deus, tem grandes pregadores na internet, né? Por exemplo, você já me pegou várias vezes 7 horas da manhã, ouvindo você, entrando lá. Isso já virou uma rotina em minha vida. Poder te ouvir, poder te assistir, né? Muitas vezes você até manda um abraço pra mim. Verdade, enfim, verdade. A minha rotina é essa. Primeiro, quando você se converteu, é impressão minha ou começam então notícias de que o Luciano vai se separar do Zezé de Camargo, e os blogs que vivem de fofoca, que vivem dessas coisas? Como é que você lidou e como você lida com esses tipos de notícias, de fake news, de não sei o quê? Como é que você lida com isso, cara? Bom, eu sempre tive comigo assim que palavras em internet, né, elas duram 24 horas. Que é muito assunto para eles, para que aquilo fique 1, 2, 3 dias. Quando eu lancei o álbum, primeiro álbum nosso, que foi o A Te Entrego, ele realmente não tinha nenhuma pretensão, né? Tinha a maior e sempre vai ser essa pretensão, que é louvar o nome do Senhor. Para você ter ideia, o primeiro álbum ia se chamar Louvores que Me Tocam, que eram louvores que eu ouvia quando criança e que eu só descobri que eu conhecia tantos louvores depois da minha conversão. E louvores que me acompanharam na década de 90, muitos louvores da Aline Barros, que me acompanharam Diante do Trono, né? E que eu gostava. E só que, a partir do momento que a gente começou a pensar nesse projeto, vieram muitas músicas inéditas. Tanto que veio uma do Anderson Freire, né? Através do Adelson Freire, e que eu gravei, que foi Tempo. E aí nós fizemos esse álbum só pra nós, tanto que eu não contei pra ninguém. Eu não contei. As únicas pessoas que sabiam mesmo do projeto era a minha mulher, né? O meu produtor e o meu arranjador. E a minha mãe, quando estava no finalzinho, eu falei assim, mãe, lembra daquele sonho que a senhora tinha que pedir para que os filhos louvassem um dia, fizesse um álbum só de músicas de louvores? Ela falou, lembro, meu filho. Eu falei, então, eu tô terminando. Mas assim, eu não tinha contado pra ninguém. E não tinha pretensão de não romper tinha a carreira? Não, carreira nunca. Não. Irmão, nem não. Nada. Tanto que eu só decidi profissionalizar agora, né? Esse ano. Não foi nenhum... Fiquei 4 anos E esse primeiro álbum a Record colocou no fim do ano, né? Isso que foi o que aconteceu. Quando eu terminei de gravar, eu mostrei pra minha assessora, Arleide, que é minha irmã, minha mãe. Ela falou, nós precisamos mostrar isso pra televisão. Aí ela levou pro Fantástico. O Fantástico fez uma matéria. Verdade, era Fantástico. E aí, logo em seguida, o Cezinha da Record, conversando comigo, a gente conversando, falou, você vai gravar alguma coisa sobre isso? Falei, vou fazer uma session, e brinquei com ele. Falei, poxa, Cezinha, podia ter um especial da Record. Teve. Mas brinquei. No outro dia, tá ele e o Mafran me ligando pra fazer o especial. Falei, nossa, então agora eu vou ter que gravar, né? Gravar de fato, só que a gente não tinha como fazer aquilo com o público nem nada. Eu fui pra um galpão, montei a estrutura e gravei. Então isso foi o que aconteceu com o projeto e parou ali. Não tinha pretensão de carreira. De carreira, nada. E tanto que ninguém sabia realmente, nem meu escritório sabia. Eu só fui contar para o Zezé, para o nosso escritório, depois que a música ia ser lançada, em outubro de 2020. Aí eu mandei a música pro Zezé e falei, meu irmão, gravei essa música, o que você acha? Ele amou a interpretação, como sempre, o Zezé sempre. Eu lembro que as primeiras músicas que eu cantei solo na nossa carreira, não era nem incentivo do Zezé, era ordem. Tem que fazer. Você vai cantar essa música, você vai cantar essa música. Quando eu mandei pra ele falou, meu irmão, linda a interpretação, o arranjo, tudo maravilhoso, elogiou muito. Aí logo depois, a gente teve uma conversa onde eu declarei tanto pra ele quanto
ao Ilcinho, nosso empresário, que não havia realmente interesse, que era sempre um projeto paralelo. Embora, sim, por ser para Deus, é a prioridade. Mas essa prioridade, César, eu posso fazer no banheiro da minha casa. Uhum. Sabe, eu falo isso para as pessoas. É no secreto mesmo. Eu tenho todos os dias à noite, eu faço um mini culto sozinho. Eu pego... Me conta como é que funciona esse mini culto, cara. Fala aí. É maravilhoso, maravilhoso. Eu e minha mulher, a gente estuda a palavra todos os dias à noite com nossas filhas, né? E aí, depois que a gente estuda um livro, tudo, a minha mulher dorme muito cedo. Ela dorme 9h30, 10 horas, ela já está dormindo. E eu fico no canto esperando dar um horário para eu dormir. Antigamente, eu ficava vendo qualquer coisa, né, um TV, filme. internet, alguma coisa. Hoje não, o que eu faço? Eu pego, escuto alguns louvores, né? Faço uma oração e assisto uma pregação aleatória. Aleatória na internet. Cada uma é um culto. Um culto. Então é como se eu tivesse... Ontem mesmo eu assisti um culto do Carlos Lima, lá de Brasília. Que eu amo a pregação dele, eu amo a maneira como ele expõe a palavra, né? E quais são os caras que você ouve lá, nesse culto? Assim, aleatório? É. Você, e você sabe disso, né? Porque tá na tua frente. Não, amo os debates que você... Legal. Eu falo, caramba, ele tem coragem de falar isso, meu. E aí quando eu falo, ele falou isso pra fulano, pra Beltrano. Não vou citar nome aqui pra não ficar, né, indelicado. Mas o pastor Nicodemos Hernandes, pastor Samuel da Presbiteriana, nosso pastor querido, pastor Ildé. Os pastores da nossa igreja acabam tendo uma rotina, né? Que é o pastor Guilherme Andrade, o Guilherme Amarino, o pastor Alcindo, que é o time da igreja que eu congrego, né? E que eu estudo... eu estou estudando primeiro ao Coríntios com eles, na igreja, né? E claro, eu recebo e vejo assim os vídeos, pregações antigas deles que são os pastores da nossa igreja. Foi pra tua mãe. Tua mãe, ela exigiu, falou, um dia você vai ter que cantar aqui na minha igreja. Essa é uma história muito legal. Minha mãe se converteu em 92, né? E... Todo mundo achava que sua mãe já era crente, desde... Não, né? Não, a conversão de fato da minha mãe foi em 92. A minha irmã Marlene se converteu em 81. Daí as minhas lembranças dos louvores da década de 80, por causa da sua irmã. Ela me levava para a escola dominical, né? E tinha um pastor que morava do lado da nossa casa e passava o dia todo ouvindo louvores. Mas a conversão de fato da minha mãe foi em 92. Ela fala isso pra gente, né? Então você lembra quando sua mãe era crente, por exemplo? Lembro demais. A minha mãe, ela era muito de o que a vizinha falava. Então a vizinha falava, faz uma novena. Ela fazia uma novena. Benzedeira, bora. Vamos lá, ela fazia. Já fui benzido já quando criança. Já. Então, mas a conversão de fato da minha mãe veio em 92, né? E desde que ela se converteu, ela sempre falava, um dia meus filhos servirão ao Senhor e um dia eles vão cantar pra Jesus. Tanto que o louvor mais lindo que eu já ouvi, que eu já cantei, foi a gravação minha e do Zezé. Quem é ele? Que legal. Composição do meu irmão. E nós cantamos outros louvores também. Por exemplo, Vai Dar Tudo Certo. Eu e meu irmão cantamos em 99. Gravamos essa música. Vai dar tudo certo. A gente gravou junto. Mas vou contar uma historinha rápida da minha mãe, que foi assim. Sua mãe se converteu com a igreja? Primeiro na Deus e Amor. Aí depois ela foi na Deus e Amor. E depois ela foi pra Assembleia. Hoje ela é da Assembleia. Que legal. E quando a minha mãe... assim que eu fiz o álbum, minha mãe falou assim, agora, meu filho, você vai ter que vir louvar na minha igreja. Falei, tá bom, mãe. Eu falei, olha, assim que o pastor Telismar, que eu já conheço há muitos anos... Lá em Goiás. Lá em Goiânia. Falei, a senhora fala pra ele me ligar. Falei, vamos conversar. Eu já tinha ido na igreja lá atrás, né? Conheço o pastor Telismar. Ele era bem novinho. Ele se formou pastor lá na igreja. Aí, ele me chamou. Quando ele me chamou, eu nervoso pra caramba. Aí ele falou assim, eu quero que você louva. E se puder, conta o seu testemunho. Fala pra gente. Cara, mas ficou lotado de gente, não ficou não? Eu falei, tinha umas 300 pessoas na igreja, né? E aí, eu liguei pra minha mãe, falei, mãe... Você ficou nervoso? Muito. Eu falei, mãe. Falei, pastor Telismar, mãe, ele me chamou aqui agora pra louvar na sua igreja. Ela, glória, meu filho. Aí eu falei, mãe, mas a senhora não tá entendendo. O pastor Telismar falou pra eu falar na igreja, como é que eu vou falar? Peraí, você canta pra não sei quantas mil pessoas, não tem problema. Não, mas na igreja tem. Muito. Aí eu falei, mãe, o que eu vou falar? Aí ela falou assim, filho, primeiro que não é você que vai falar. É o Espírito Santo. Já toma que é de graça. É isso aí. Aí eu falei, tá, mãe. Falei, tá bom, mãe, mas se ele não falar, ela, meu filho, o Espírito Santo sempre fala. Mas aí eu fiquei conversando com a minha mãe uns 30 minutos. Eu não sei o que ela pensou. Quando no finalzinho da conversa, ela falou assim, filho, o Espírito Santo vai falar, mas vamos supor que você não entenda. Então, a direção, ela faz o seguinte, tira um versículo
para a igreja. E você tira esse versículo para a igreja. Aí dali eu comecei a orar. Falei, tá bom, mãe, eu vou orar para ver, para que Deus me mostre um versículo. Foi quando eu, num dia lá, eu peguei e li 2 Timóteo 1:5, que fala da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo. E que tem muito a ver com a minha conversão, das pessoas que oraram por mim, que foi a minha mãe, que foi a minha irmã e a minha mulher. Assim como Timóteo, ele teve na vida dele mulheres orando por ele, né? Eu tive essas três mulheres orando, claro, muitas outras mulheres, porque depois que eu me converti, muitas pessoas apareceram para mim e falavam, olha, eu orava por você. E até momentos que eu lembrei de pessoas que entravam no nosso camarim para tirar uma foto, falavam, um dia você vai louvar para Jesus. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas oraram por mim. Aí nesse dia, eu peguei e tirei esse versículo na igreja. Aí ajudou. Passar o nervosismo. Você fica nervoso, cara, pra falar na igreja? Fico. Você sabe que assim, eu falei uma vez só, né, que foi na igreja que a minha mãe congrega. Aí depois eu contei meu testemunho lá no Rio de Janeiro e na nossa igreja, na qual eu já fiz parte de eventos. Mas foi esse ano que eu dirigi um culto, né, vamos dizer assim, dirigi foi a primeira vez agora esse ano. Depois de 4 anos, eu já tinha cantado prelúdio, né? Mas esse ano foi a primeira vez. Sim, é emocionante, né? É um tipo de emoção totalmente diferente do que a gente vive como cantor, né? Eu sempre falo assim, cantar música sertaneja não invalida o cristão que eu sou, não invalida. Ser cristão valida ainda mais o meu trabalho. Por quê? Quando eu chego para cantar, em qualquer lugar que eu chegue, chega o cristão. Chega o servo do Senhor, o homem que está buscando cada vez servir mais o Senhor. E você já viu essa diferença? Tipo assim, você chegar num lugar, porque você vai cantar com teu irmão, tal, não sei o quê, um show da prefeitura X, e alguém pedir oração ou coisa parecida, e você acontece muito ser isso. Usado por Deus ali. Acontece muito isso no camarim, de pessoas virem pedir, né? E eu sempre que eu tô no meu camarim, eu ponho louvor, porque eu chego 2 horas antes, de 2 horas a 2h30 antes no local do show. Já acontecia isso comigo. E hoje o que eu faço nessa 1 hora que eu fico sozinho no camarim, 1h30 até começar o atendimento? Os camarins de vocês é junto ou separado? Cada cidade é um jeito? Sempre foi separado. Isso veio já de uns 15 anos pra cá. A maioria dos artistas... Quando vai para alguma pede separado, já é porque separado. cada um tem a sua maneira de... Por exemplo, no meu camarim, eu só coloco água e alface, tomate e pepino. Não tem bebida, não tem, e água. E o outro já tem... O meu irmão já gosta de jantar. Se fosse junto, já janta ele, a minha dieta já ia embora. Né? Embora quando eu tô com fome, eu peço, ó, vai lá aí no camarim do José e pega uma comidinha pra mim. Mas a gente tem um camarim separado e um ponto de atendimento em comum, né? Então, sempre que eu chego, eu fico ouvindo os louvores, vendo uma pregação. Então, quando o atendimento é no meu camarim, acontece muito isso. Quando é no local de atendimento comum, aí já não acontece muito isso. Mas dentro do meu camarim, muitas pessoas entram e pedem oração. O culto começa lá já. Fala, ó, por favor, ora por mim, pega o nome da minha mulher, tô passando por um momento difícil, você ora por mim? Eu falo, sim, vou orar por você, mas você ore também. E como que você divide hoje a sua carreira Luciano Camargo e Zezé de Camargo e Luciano? Ainda não tem carreira Luciano Camargo, né? Ou já tem? Tá nascendo? O que você me fala? Tá nascendo porque o ano passado, numa conversa, eu fui pro estúdio que eu te falei, do meu produtor Vinícius. A gente tava fazendo um trabalho lá, mixando. Eu tinha cantado, eu participei de um evento na igreja e eu quis mixar aquelas músicas que eu cantei na igreja. Aí eu tava lá mixando, chegou no estúdio o Alan, que é o dono da Infinity, que é meu amigo já há algum tempo, né? E a gente já fez outros trabalhos juntos. E ele falava pra mim sempre, desde o primeiro projeto, ele falava, irmão, você tem que profissionalizar isso, você tem que levar isso para as cidades, você tem que colocar isso no digital, você tem que trazer uma equipe para fazer isso. E só que no primeiro, quando eu fiz, a ideia que sempre é a maior, que é levar a palavra, que é louvar ao Senhor, né? Isso continua sendo mais importante. Porém, esse ano, eu falei pra ele, Alan, já que você tem vontade, pega tudo e você faça o que você fizer profissionalmente, é o que eu vou acatar, né? E eu fico livre para uma coisa só, que é montar o repertório, ouvir os louvores que eu quero cantar. E aí a gente montou um show, vamos dizer assim, né? Pra levar para as cidades. E a gente abriu a agenda agora. Já vamos fazer um show. Mas ainda não teve um assim... Eu já fiz só na minha igreja, né? É só a igreja, né? Na igreja. E vamos fazer agora em Belém, fazer Goiás e fazer Rio de Janeiro.
E tem uma vontade de gravar um DVD no mês de dezembro ou fevereiro. Que legal. Só que você é da antiga, você fala DVD, né? É engraçado. Na verdade, muitos já estão falando VA. Mas dentro do meio dos cantores ainda fala DVD. Eu vou fazer um DVD, mas não é mais DVD. É VA, né? Um negócio assim, VA áudio, um negócio assim. Sei lá, mas é um... Desde de manhã em casa, aquele que dormia, que achava uma preguiça, hoje pede para que preserve o domingo, para que eu possa estar na casa do Pai. Que legal. Então, na medida do possível, você fica em casa no domingo para poder congregar. Sim, na medida não, né? Isso aí graças a Deus. Eu, por exemplo, fui para Orlando de férias e eu tive o privilégio de congregar com os irmãos na igreja de Orlando. Eu sinto saudade da igreja. Eu sinto muita saudade. Eu sinto saudade de estar com meus irmãos. Eu sinto assim. Eu oro para que passe a semana logo para eu estar domingo na igreja. E quando eu não posso, eu sofro. Eu sofro mesmo. Tem coisa que não dá, né? Aí tem que... Mas é uma então, coisa assim que eu amo fazer. Então tem a agenda do teu irmão. Sim. Solo, tem a agenda do Luciano solo e a agenda do Zezé Camargo e Luciano. Sim, junto. Tem. E dá pra fazer, dá pra respeitar. Essas polêmicas que o pessoal fica falando, Luciano, vai separar, não vai, não sei o que lá. Eles falam a vida toda que o cara não pode cantar junto que vai separar. Se cantasse solo não tinha separação, mas como é uma dupla, um dia vai separar, um dia vai separar. Mas eu penso e falo, respondo pras pessoas assim: meu Deus não é um Deus de conflito, não é um Deus de contenda. E assim, quando Deus abre porta, Ele tá abençoando. Quando Deus fecha a porta, Ele tá cuidando. A gente só vai saber quando tem uma porta fechada o que ela significa ou significou lá na frente. Então eu não tenho essa preocupação, sabe, com o que o um está falando, com o que o outro está fazendo. Eu preocupo com respeito. Meu irmão tem que estar feliz, eu tô feliz demais com o que a gente tá fazendo juntos e com o que eu venho fazendo sozinho. E com o que ele vem fazendo sozinho. Então a partir disso, é conversa de terceiros.